Olá, estamos começando mais um programa Contraponto e essa semana estamos recebendo Marimar Poblet. Marimar Poblet é urbanista, arquiteta, historiadora, né, ativista da causa animal e da floresta urbana. Vamos conversar aí sobre esse conceito interessantíssimo aí de floresta urbana e também integrante das Muitas, né? Eu também sou, com muito orgulho, também integrante das Muitas, pré-candidata a prefeita, né, pelo PSOL, né, e nessa parceria, né, que as Muitas estão fazendo com o PSOL, um partido plural, né, e as Muitas, o símbolo da diversidade de Belo Horizonte. Pois é, Marimar, vamos começar falando um pouquinho sobre as Muitas, né? O que são as Muitas para você? Como é que você chegou nas Muitas, né, e no PSOL também? Olha, eu cheguei até por intermédio do Roberto Andrés, né, quem me chamou, né, nós nos encontramos nos debates já na cidade, era um debate sobre a cidade, que ele estava presente, eu também, e ele me falou da proposta da Muitas, que é uma proposta maravilhosa, que imediatamente eu me identifiquei, porque ela realmente surge como algo novo, né, algo que propõe uma política realmente democrática, né, ela pretende democratizar a democracia, né, ser um processo, um modo de fazer política que ele próprio, ele inova, ele é revolucionário, ele praticamente garante que seja a vontade das pessoas que estejam ali presentes, né? Então, eu me aproximei porque ele também é diverso, ele parte das lutas urbanas, ele parte dos anseios da cidade, das pessoas e não de interesses privados, né? Então ele tem o movimento, né, que é um movimento horizontal, né? Sim. Até o modo dele se organizar é um modo também, vamos dizer, revolucionário, sem revolução, sem luta, né? No amor, no carinho, no afeto, inclusive a afetividade faz parte também do movimento. Não é aquela política sisuda, é uma política com alegria. Centralizada, hierarquizada, né? Aquela coisa cinzenta, né? Então, acho que ele tem essa beleza. Na diversidade também dos grupos, há muitas congrega a problemática das raças, né? Índios, negros, negras, mulheres, as lutas das minorias, que nós sabemos que são maiorias. Sim, né? sim. Então, essas lutas, as lutas ambientais de onde eu venho, né? Assim, digamos que é embora eu falo que eu sou ligada às boas causas, né? É claro, todas as causas humanistas e ambientais também, que eu sou do Fica-Ficos, venho da luta da causa dos animais, da defesa dos animais, que também é um segmento esquecido, né, na nossa cidade, e venho dessa luta ambiental, que é uma luta importante também, que estruturam muitas. Enfim, Belo Horizonte hoje é uma cidade em ebulição, né? Uma cidade viva, que está muita coisa acontecendo, né? E o telespectador também, né? Todo Belo Horizontino, não só Belo Horizontino, todo mundo que quiser participar das Muitas, pensar a cidade, pensar alternativas, pode chegar perto da gente. Mas, Marimar, fala um pouquinho, você trouxe aqui um conceito que eu achei interessantíssimo, né? A gente tem, e talvez as Muitas, ela faz parte de um movimento que acontece pelo mundo afora, né? Talvez alguma coisa junto com os Podemos, né? Ou as gestões municipais em Barcelona, Madrid, o que vem acontecendo, o novo constitucionalismo na Bolívia, né? No Equador, onde trazem conceitos, por exemplo, para além de um direito centrado, antropocêntrico, mas uma perspectiva que pode ser uma perspectiva animalocêntrica, ecocêntrica, biocêntrica, ou seja, de respeito, de proteção a toda e qualquer forma de vida. Como é que é? Fala um pouquinho sobre esse conceito, floresta urbana, e como que é a sua luta em defesa da causa animal. Sim, na verdade a minha luta na causa animal é uma tentativa realmente de ampliar a nossa noção de solidariedade e de direitos e de cidadania para além da nossa espécie, né? Porque nós, de fato, o mundo se organizou de um modo antropocêntrico, né? Que considera a espécie humana a espécie principal, né? A mais importante, né? A melhor, todos esses preconceitos horrorosos aí.
Então, a nossa luta é exatamente para derrubar esse mito, porque todos somos importantes. Né? A vida, todos aqueles que vivem, né? Tudo aquilo que vive, né? Os animais, os vegetais, nós somos animais. Né? Nós mesmos nos esquecemos da nossa animalidade, às vezes. Né? Estamos nos coisificando, reificando, né? Nós estamos virando realmente objetos autômatos que nem percebemos a vida, a beleza ao nosso redor. Né? Então, a causa animal, que ela é uma causa que nos faz fazer um exercício até de desapego, né, que acho que é um exercício importante que a humanidade precisa fazer, de desapego àquilo que ela considerou importante, o dinheiro, o poder, né, esses elementos que só geraram muita dor, muitos problemas, muito sofrimento, né? E a desigualdade, que é um desenvolvimento natural desses valores, digamos, sendo os principais. Então, nós queremos fazer um trabalho a contrapelo, né? Um trabalho de te retirar, de mudar realmente os paradigmas, os fundamentos e ver o que importa, de fato, quais são os valores essenciais, quais são os valores que, de fato, deveriam nos pautar a nossa vida, a vida das pessoas, né? Sim. Então, nós, diante disso, na causa animal, eu vejo os animais como um grupo social frágil, né? Assim como o idoso, assim como a criança, que são exatamente aqueles segmentos que precisam ser tutelados, precisam do nosso apoio, a nossa ajuda, pela sua fragilidade, né? Mas que são tão importantes quanto os outros segmentos. E isso é um movimento que vai crescendo, né, pelo mundo afora e que está surgindo aqui com força em Belo Horizonte. Né? É importante a gente pensar como que a nossa cidade, né, vai acompanhando e vai acompanhando esses movimentos. Né? Por exemplo, hoje você tem no Equador, a Constituição Nova do Equador, ela reconhece o direito de todo ser vivo. Né? Tem uma decisão da Corte Constitucional Equatoriana que reconhece o direito do rio fluir. Né? Isso é muito legal, essa outra perspectiva. E Marimar, me fala dessa questão que vai preocupando muito a gente, dessa privatização da cidade. Como é que a gente pode correlacionar esses temas? Está em curso aí uma privatização da cidade, das praças, etc. Como é que a gente... é um processo... Qual a saída para isso? Urge realmente fazer algo exatamente ao contrário dessa tendência, que é uma tendência neoliberal, né? Que é uma estrutura assim, muito forte, né? Que é um poder que passa a considerar que que tudo na cidade também é possível de gerar lucro. Né? Uma mentalidade binária, que eu falo, que o sistema capitalista tem essa mentalidade binária, né? Ou dá lucro ou não dá lucro. O que interessa só vai interessar aquilo que dá lucro e sendo que você tem várias questões, como a questão dos idosos, questões das áreas verdes, dos animais, que não são questões que, digamos, que dariam lucro, né, por si, pelo contrário, dariam um prejuízo, mas, na verdade, são questões sociais que têm que ser divididas, né? E há uma conexão entre a privatização da cidade e o desrespeito ao meio ambiente hoje, em Belo Horizonte? Há uma conexão direta, porque, por exemplo, nós temos os movimentos que eu participo ativamente para defender as áreas verdes, como a Mata do Planalto, a Mata do Jardim América, e tem outras matas aí que também a gente não acompanha porque não dá conta, porque seria uma agenda muito extensa, porque as áreas verdes são totalmente desconsideradas, né? No caso, a Mata do Planalto, a Mata do Jardim América, são áreas expressivas de vegetação e em lugares como o Jardim América, por exemplo, que é na região oeste, que é a região que tem menos área verde por habitante da cidade, a região oeste. Nós vamos fazer um intervalo pequeno aqui e aí voltamos para falar desses casos, né? Da Mata do Planalto e tudo, e explicar aí para o nosso telespectador, né, como é que está a cidade, como é que os movimentos estão resistindo, né, e procurando mudar ou reverter esse jogo. Nós já voltamos, um breve intervalo. O importante é ser uma criança nota 10. Se é uma criança nota 10, é só tirar boas notas. Mas não é só isso.
Ser uma criança nota 10 também é respeitar os amigos. Não ficar nas ruas. Não trabalhar ainda. Ficar longe das drogas. Brincar, praticar esportes, se alimentar bem. Fazer muitos gols. E você, quer ter uma atitude nota 10? Doe agora! Estamos de volta com o nosso programa Contraponto e hoje conversando com a Marimar Poblet. Ela é urbanista, arquiteta, historiadora, ativista da causa animal e ativista também em defesa da floresta urbana. Aliás, nós começamos a falar desse conceito no primeiro bloco e acabamos não aprofundando nisso, porque surgiram tantos assuntos interessantes. E eu queria que a gente falasse, continuando, né, um pouco sobre como é que é essa luta, né, em defesa do meio ambiente em Belo Horizonte, esses movimentos que você citou, da Mata do Planalto, e depois falasse um pouquinho desse conceito, o que é a floresta urbana, né? Que interessante isso aí. Sim, porque, na verdade, a questão ambiental nas cidades, ela sempre foi relegada a um espaço secundário, né? Porque há uma mentalidade também que o espaço da cidade era o espaço do artifício, do artefato, daquilo criado pela mão humana, né? E o meio ambiente, o ambiente natural, né? Que toda cidade ela é edificada em cima de ela teria que ter um lastro com o seu ambiente de onde ela veio, de onde ela está, né? Então, as cidades, como eu acho que no passado havia essa dicotomia urbano e rural, sim, hoje há uma tendência, o ambiente rural está totalmente detonado com a mineração, com a ampliação da fronteira agrícola. Belo Horizonte, região metropolitana, já era, né? O município de Belo Horizonte não tem, só tem região metropolitana. A conurbação, que é um fenômeno urbanístico, né, que é o tecido urbano tomando conta de tudo. Então, na verdade, chegamos num momento que as áreas verdes, essas áreas, elas passaram a ser raríssimas. Há um processo hoje de migração, por exemplo, das aves silvestres para os ambientes urbanos, porque os ambientes naturais de origem estão detonados. Tão interessante não isso. Não tem alimento, tão, né? Tão trágico, né? Porque outro muito dia trágico. Eu ouvi um comentário, eu estava na minha casa, assim, na varanda, e aí um monte de passarinhos, e aí meu filho comentou, nossa, que legal, pai, os passarinhos aqui na cidade. Eu falei, pois pode parecer legal, mas não é porque eles estão vindo para cá justamente porque não tem mais o espaço deles. Então, na verdade, isso é até um desespero, né? O canto daquele pássaro pode ser um canto de desespero. Porque o hábitat natural deles as florestas sendo cortadas, as minerações detonando, a ampliação da fronteira urbana também das cidades. Então nós temos que repensar as cidades, criar realmente verdadeiros oásis dentro das cidades. E Belo Horizonte já foi considerada uma cidade muito arborizada, né? Sim. Hoje... Não, era chamada cidade Vergel. Tinha esse nome. Gente, eu lembro disso, né? Estou aqui há 53 anos. Porque foi uma cidade planejada e que previu, né? Porque as cidades antigas, elas tinham essa visão de que o artefato preponderava sobre o natural, né? Hoje nós começamos um movimento de revalorização do que é natural, mas durante muito tempo isso foi considerado menor. Né, uma coisa menor, mas assim, hoje a gente tem que repensar mesmo e trabalhar, por exemplo, com a floresta urbana que nós comentamos, trabalhar com as espécies nativas, originais, né? Sim. Trabalhar em fazer porque quando a cidade foi criada, foi feito um arrasamento da sua floresta original, né? Nós tínhamos, por exemplo, pequizeiros. Hoje, eu gosto até de falar de um pequizeiro que tem ali na curva do Ponteio, né? Que quando eu dou aula de paisagismo, né? Dava aula de paisagismo,
e falava para os alunos, vão lá para vocês visitarem um pequiseiro. Né, Tinham muitos, né? Agora tem um ali. Agora tem só um ali remanescente que alguém esqueceu de cortar. A cidade, eu lembro, ver fotografias antigas de Belo Horizonte, né? A Afonso Pena era toda arborizada ali, depois foi tudo sendo destruído, retirado, né? Toda arborizada, os picos foram cortados. E é possível a gente falar esse reflorestamento, vamos falar assim, da cidade? É super e não é uma possível, porque nós temos né? os parques, Belo Horizonte tem 72 parques, né? Sim. E os parques têm uma política da Secretaria de Meio Ambiente muito fraca, né? Não tem um trabalho de plantio, né? De espécies, de alimento da ave e fauna, que sejam nativos. Não há um movimento da Secretaria de Meio Ambiente, que é uma secretaria muito tímida, que tem pouquíssimos recursos, né? E que tem pouquíssimo interesse também, né? Da parte do prefeito propriamente, que seria aquele que teria que dar todo o valor para essa secretaria pela sua importância, né? Na verdade, ela é totalmente esvaziada. Então, nós temos os parques que praticamente precisam desse tipo de trabalho, desse tipo de olhar, e a floresta urbana ela pode ser potencializada. Se você sai para fora da região centro-sul de Belo Horizonte, a cidade é árida, não tem uma árvore, você não vê quase que árvores nos passeios, nas áreas em torno, na periferia de Belo Horizonte, do centro. Né? Então, Maria, você acha que o morador de Belo Horizonte pode sonhar com uma cidade completamente diferente dessa que está aí, e sem investimentos gigantescos? Na verdade, nós conversamos no outro programa com o Roberto Andrés. Ele falava assim de como fazer os rios reaparecerem, etc., a gente poder sentar na beira do rio em Belo Horizonte, né, e pensar numa floresta urbana, né, na cidade de novo toda arborizada, e isso não é investimento absurdo, ou seja, isso não é algo que está longe, é uma utopia, isso é possível? Não, isso é possível e isso é relativamente fácil, porque a natureza é tão, vamos dizer, pródiga e tão, né, que ela realmente responde. Se você faz um investimento, você vê exemplos, o rio Tâmisa, por exemplo, em Londres, né, que ele já não era totalmente poluído, com a sua despoluição hoje se vê em trufas nadando no rio. Então você mesmo? Consegue, em pouco tempo a natureza realmente responde de um modo positivo, mas tem que haver um interesse, tem que haver um esforço. Nós podemos sonhar com o Rio Arrudas assim? Podemos sonhar. Limpinho e descoberto? É muito possível. Eu acho muito possível, eu acho que pode ser uma realidade já. Eu acho que é só querer é poder. E Marima, e por que você acha que, olha, se não é caro, né, se é possível e não tão distante, né, gente, por que ninguém faz? Por que não acontece? Eu acho que é uma questão de uma mentalidade, né, uma questão realmente também da cidade movida pelos interesses econômicos, como estou dizendo, a Mata do Planalto, a Mata do Jardim América, que são interesses das construtoras, né? Desse grupo que realmente não se importa com a presença da vegetação e para eles aquilo é pouco, eles cortam. Mas a cidade é uma mentalidade muito pobre dentro da prefeitura do ponto de vista ambiental. Como um exemplo, podem pegar um exemplo pequeno, é proibida uma resolução municipal que proíbe, por exemplo, a arborização com árvores frutíferas. Por quê? Eu acho que eles têm medo que os frutos caem e estraguem os seus automóveis, que para eles é um valor maior. Faz sentido. Eu acho que tem esse sentido. Porque se cair um fruto na cabeça de alguém, é claro que você não precisa plantar jacas, né? Você pode plantar uma jabuticaba, pode que não ser, tem problema. Que não vai dar nenhuma, não vai dar nenhum problema mais grave. cerebral. Mas eu sei que proibiu-se o plantio. E olha só o valor que isso teria para alimentar, para a cidade. Você arborizar, você vê, por exemplo, Sevilha, na Espanha, todas as ruas arborizadas com laranjas. Então, ou seja, é uma mentalidade realmente de vida, né? E aqui é muito tacanha a visão que se tem dos espaços públicos. Marima, olha, eu acho que você trouxe aqui, né, e o Roberto no outro programa, nós vamos continuar com esses programas falando sobre Belo Horizonte, no ano onde se aproxima, né, as eleições municipais para prefeito, vereadores, e eu acho que eu me senti assim, talvez o telespectador também esteja se sentindo, né,
realimentados assim, de esperança, né? Falar, olha, não é uma utopia, né? Não é algo impossível a gente ter um outro tipo de cidade, mas para isso a gente precisa ter um outro tipo de política e de políticos completamente diferentes desses que estão aí, essas políticas da nossa cidade. Maria, muito obrigado pela sua presença, nós vamos ter oportunidade feliz de ter Que bom. participado dessa boa conversa com você. Que bom, fico muito feliz. Tá, gente, muito obrigado pela audiência e aí a gente volta comentando mais, conversando mais sobre a nossa cidade. Até lá.